serem utilizados pelo experimento são uma lanterna, um anteparo com furo para concentrar a luz que sai da lanterna, um prisma, que eu vou usar esse aqui de quartzo, e um papel onde a imagem do arco-íris vai ser formada. Basicamente, vou estar num quarto escuro, eu vou posicionar a lanterna e vou ir girando o prisma até eu achar uma posição ideal em que eu possa visualizar o arco-íris no papel. Saudações! Hoje vamos aprender o que está por trás do fenômeno da dispersão da luz. Bom, primeiramente, a dispersão é um fenômeno óptico. A luz é separada em suas diferentes cores quando refratada através de algum meio transparente. Isso pode ser percebido facilmente no nosso dia a dia, na formação do arco-íris. A dispersão ocorre quando diferentes comprimentos de onda presentes na luz branca se dividem. Isso ocorre devido à diferença de seus índices de refração, apresentando uma diferenciação na direção de cada raio luminoso e a separação das cores quando as vemos. Bom, para compreender essa frase melhor, precisamos entender o que é a refração da luz. A refração é a mudança de velocidade da luz devido à mudança de meio. O que significa? É um fenômeno do qual a luz tem a sua velocidade alterada e ela sofre mudança na trajetória percorrida ao se propagar pelo meio. A medida da mudança de velocidade da luz refratada pode ser calculada por meio de um coeficiente adimensional chamado índice de refração. O índice de refração é uma grandeza física adimensional que mede a redução da velocidade da luz quando essa é transmitida através de algum meio óptico transparente. A capacidade de reduzir a velocidade da luz é chamada de refringência. Esse índice é dado pela relação entre a velocidade da luz no vácuo, representada por c, e a velocidade da luz nesse meio v, de modo a obter a expressão n igual a c sobre v. Um fator muito importante de se notar é que o índice mínimo é aquele em que a velocidade do meio é igual à do vácuo, ou seja, é igual a 1. Esse número nunca será menor que 1, já que não existe meio no qual a velocidade atingida é maior que a do vácuo. Além disso, o comprimento de onda e o índice de refração são inversamente proporcionais. Isso significa que se compararmos o índice de refração de dois comprimentos de onda em um mesmo meio, aquela que possuir o menor comprimento apresentará também o maior índice de refração, e vice-versa. Para entender melhor a relação entre o raio incidente e o raio refratado, existe a lei de Snell. Essa lei resume-se a uma expressão que dá o desvio angular sofrido por um raio de luz ao passar para um meio com índice de refração diferente do qual ele estava percorrendo. Sua fórmula é representada pela constante n1 vezes seno de ângulo 1 igual a n2 vezes seno do ângulo 2. Percebe-se que o seno do ângulo refratado e o índice de refração daquele meio são inversamente proporcionais, de forma que quanto maior for a diferença entre o índice de refração dos dois meios, maior será o seno e, consequentemente, maior será o desvio angular sofrido pelo raio luminoso. Podemos, dessa forma, concluir que quando a luz passa de um meio menos refringente para um meio mais refringente, a velocidade da luz diminui e o raio luminoso se aproxima da reta normal. Isso é, o ângulo que o raio luminoso forma com a reta normal diminui. O inverso ocorre quando a luz passa de um meio menos refringente para um meio mais refringente, aumentando a velocidade e afastando o raio luminoso da reta normal. Conclui-se dessa forma que os ângulos de incidência e refração, referindo-se à luz ou outras ondas passando através de uma fronteira que separa dois meios, são diferentes. Dados esses conceitos, podemos voltar ao exemplo inicial. Agora sabemos que o índice de refração da luz no ar é menor que num prisma transparente. Logo, o ar configura-se um meio menos refringente do que o prisma.
Além disso, a luz branca projetada apresenta todos os comprimentos de onda do espectro visível, a junção de todas as cores. E por equação da lei de Snell, no caso, tanto o ângulo de incidência quanto o ângulo de refração inicial são iguais para todos os comprimentos de onda. Porém, como já demonstramos, o índice de refração é inversamente proporcional ao comprimento de onda, ou seja, quanto maior for o comprimento de onda, menor será o índice de refração no novo meio e, consequentemente, haverá uma menor variação entre os índices N1 e N2. Logo, o desvio angular será menor. De forma análoga, um menor comprimento de onda resultará em uma maior diferença entre N1 e N2 e no maior desvio angular. Assim, desde o vermelho, que sofrerá uma menor aproximação de seu raio luminoso em relação à reta normal, até o violeta, que será o mais refratado, cada comprimento de onda possuirá um índice de refração específico, de forma a dispersar a luz e possibilitar a visualização de cada cor separadamente. Dois principais fenômenos associados à ocorrência da dispersão da luz são a formação dos arco-íris após chover e a mudança das cores do céu ao longo do dia. No primeiro caso, as gotículas de água provenientes da chuva ficam suspensas no ar. A luz branca vinda do sol, ao incidir nessas partículas de água, submete-se aos fenômenos da refração e da dispersão, de modo a ser decomposta das 7 cores que compõem o arco-íris. Já no segundo caso, a mudança de cores do céu, de azul, durante a maior parte do dia, para uma coloração avermelhada no entardecer e no amanhecer, pode ser explicada pelo fato de as moléculas de ar serem atingidas pela luz solar de diferentes formas ao longo do dia. Quando o céu está azul, o ar propaga em grande intensidade as luzes de cores azul e violeta, mas, como o olho humano não é muito sensibilizado pela última, o horizonte fica com uma coloração azulada. Ao entardecer, devido à maior inclinação da Terra, os raios solares encontram-se abaixo da linha do horizonte, de modo que seja possível observar apenas as luzes com as cores vermelho e alaranjado, uma vez que elas estão mais acima do espectro luminoso, de modo que o céu tome essas tonalidades.